Olá, olá nação, aqui é o canal Fla News. Agora nós vamos ver o que aconteceu no jogo aberto. Olha a discussão entre Renata Fan e Denilson. Não perca nada, hein? E não se esqueça de se inscrever e assinar o sininho para novos vídeos. Vamos ver? Roda a vinheta. Campo de vídeo, reclamações laica, expulsão e muito mais, tudo menos gols. Marcelo. Domingo de Fla-Flu sempre eleva a temperatura do Maracanã. Mais de 60 mil torcedores estavam presentes no estádio. O rubro-negro teve mais volume ofensivo no primeiro tempo e começou aproveitando esse erro de Felipe Melo no meio. Everton Ribeiro acionou Gerson, o camisa 20 achou o Gabigol, que bateu cruzado, passou perto. Depois o Wesley de canhota colocou o Fábio para trabalhar. Martinelli ainda tentou o gol de bicicleta. Na sobra, Ganso cruzou na cabeça de Cano. O centroavante perdeu uma boa chance de abrir o placar. O clima em campo ficou quente. Rolou bate-boca entre Gabigol e Arias. Com os ânimos mais calmos, o Flamengo teve boa troca de passes. E o camisa 10 serviu a Arrascaeta, o uruguaio parou em Fábio. O fim do primeiro tempo foi marcado por faltas e poucas chances claras, mas teve polêmica. Essa dividida entre Felipe Melo e Arrascaeta gerou debate de um possível pênalti para o Flamengo. O Fluminense voltou melhor do intervalo e com uma mudança que fez a diferença. Lelê entrou na vaga de Martinelli e incendiou o jogo. E hoje ele foi muito feliz na parte técnica também, continuou com a mesma vontade que ele teve no jogo do Inter. E é uma opção que a gente ganha. O atacante ainda colocou Arias na boa. Foi só no lance seguinte que o meia colombiano, em velocidade, atravessou o campo todo e colocou a bola na rede. O VAR chamou o árbitro Sávio Pereira Sampaio e o gol foi anulado por falta de André em Cebolinha no início da jogada. Muita reclamação dos jogadores do Flu. O perfil oficial do Fluminense nas redes sociais reclamou da arbitragem. Abre aspas. Ele estava em cima do lance. É inacreditável. Fecha aspas. Mesmo assim, o Flu continuou tomando conta das ações. Matheus Cunha passou a ser bastante exigido. Pressão total do tricolor. Aos 42 minutos, Vitor Hugo ganhou a disputa com Felipe Melo e a bola sobrou para Gabigol. O camisa 10 bateu de fora da área e marcou. Aí o VAR roubou a cena mais uma vez e anulou o segundo gol da partida, agora por falta de Pablo em Cano. E o Clube das Laranjeiras voltou a cornetar nas redes. Abre aspas. Mais uma vez em cima do lance, o árbitro não deu a falta em campo. Fecha aspas. 8 minutos de acréscimos e mais uma intervenção do VAR. O atacante Luiz Araújo não gostou nada da caneta que levou de Marcelo. O lateral esquerdo saiu rindo e sofreu a falta. O árbitro deu amarelo. Mas aí veio a tecnologia e o atacante acabou levando o vermelho. Teve de tudo. Menos gols validados. 0-0. Considero que não gosto de falar da arbitragem nunca. Na rodada final sempre acaba sendo equitativo, como falei na coletiva de imprensa do Palmeiras. Erros são humanos, VAR, muita coisa. Minha postura é não falar, não criticar. Eu não posso resolver isso, não está nas minhas mãos. Nas minhas mãos está o time. É que eu não posso resolver isso. Não está em minhas mãos. Minha mão está o time. Eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim ele ainda não é ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto. Então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí o VAR chama, demora para tomar uma decisão. Sempre tem reuniões
quando vai começar os campeonatos, e elas não adiantam para nada praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. Da arbitragem não vou falar, cada falando arbitragem. Eu acho que o juiz de hoje, o VAR de hoje vai chegar em casa, vai analisar como foi seu desempenho, mas eu particularmente não vou falar nada dele. Empate confortável para o líder, isso porque o Flamengo aumentou a diferença de 10 para 12 pontos em relação ao Botafogo. O rubro-negro volta a campo no sábado para enfrentar o América Mineiro aqui no Maracanã, enquanto o Fluminense visita na segunda o Coritiba. E óbvio que dá para buscar o Botafogo, como que a gente vai negar isso? Temos mais segundo turno inteiro pela frente e caprichar cada vez mais, seguir evoluindo e, para se Deus quiser, ali na frente a gente encostar neles e passar. Bom, o campeonato está muito disputado. Agora vamos para a arbitragem. Sávio Pereira Sampaio era o responsável pelo jogo e no VAR o Wagner Hellway. O que se reclama das duas partes, pelo que eu senti, mais ainda pelo Fluminense, é que o árbitro, estando tão próximo, tão bem colocado dos lances, tomou decisões equivocadas. Como é que ele não viu as duas faltas? Como é que ele dá um cartão amarelo para o Luiz Araújo e aí o VAR intervém e muda a cor, sugere a mudança para o vermelho? Como é que ele não analisa os lances de pênaltis e aí o VAR entra também? Enfim, essas são as reclamações. Agora, fora isso, para um Fla-Flu, a gente espera mais gols, espera um jogo mais movimentado. O Flamengo, na minha opinião, no segundo tempo, cansou. É nítido que jogar as duas últimas partidas no gramado sintético contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras, isso cobrou um preço alto. O time estava desgastado. Sai Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz precisam da substituição porque já estavam extenuados. E o Fluminense, no início, teve um pouco de dificuldade por causa da marcação mais alta no primeiro tempo do Flamengo. E depois, na segunda etapa, aí o Diniz deixa o time mais ofensivo, com mais liberdade. Enfim. Agora, vamos começar por essa reclamação de pênalti do Flamengo, do Felipe Melo no Arrascaeta, essa disputa de bola. Eu concordo com você com a leitura, né? Você vê que é natural, né? O time vai cansando e o Fluminense vai ganhando espaço, vai ganhando corpo, vai jogando melhor no segundo tempo. Agora, assim, eu vi vários comentários desse lance de ontem para hoje e eu acho que eu vou ser o único a dizer que foi pênalti, porque para mim o Felipe Melo foi imprudente. Eu vi um comentarista falando, mas o Arrascaeta colocou o corpo na frente, viu o Felipe Melo vindo e colocou o corpo na frente. Não pode fazer isso? Para mim o Felipe Melo é imprudente, porque há uma marcação errada do Fluminense nesse lance, ele tem que correr em direção ao Arrascaeta, correr para tentar atacar a bola, e ele atinge somente o Arrascaeta. Ele poderia ter parado, cercado o lance e depois tentado roubar a bola. Para mim não tem nenhum toque na bola, somente no corpo do Arrascaeta. Volto a falar sendo repetitivo, muitas pessoas acharam que não foi pênalti, mas para mim ele foi muito imprudente, para mim deveria ter marcado o pênalti. Nos lances polêmicos, Loirão, da partida, concordo com todos os outros, a falta do Pablo, a expulsão. E esse lance aí que o Fluminense reclama de pênalti por ter batido ali na mão, no braço. Esse lance do Gerson do Cano para mim também não aconteceu, era um movimento natural do Gerson, a jogada do Marcelo da caneta e a expulsão, a falta do Pablo, a do André, que deu o gol do Ares, aí foi anulado. O único lance pra mim que a falta errou, do Pablo também, né? A do Pablo, da falta no Cano no começo ali no meio do campo ali. O único lance pra mim foi o pênalti, que pra mim o Felipe Melo foi imprudente. Agora, a gente vê que alguns árbitros, eles ficam tão inseguros que eles usam o VAR o tempo inteiro, né? Eu chamo de árbitro muleta, que é aquele que se apoia no VAR, fica esperando o VAR oferecer uma visão mais privilegiada, chamar para ele ir lá no monitor e olhar, enfim. O Sávio me pareceu inseguro, porque tomou as decisões erradas, mas ainda bem que o VAR foi lá e corrigiu. Acho importante também quando o árbitro de vídeo, ele aparece e aparece bem. Quando o árbitro de vídeo chama é porque pintou pelo menos uma dúvida ali na cabeça da arbitragem, né? E aí tem essa correção dentro do campo. Agora eu não posso deixá-lo, Heron. O quê? Alô, Marcelo, hein? Para com isso, mano. Para com isso. O Luiz Araújo, para, irmão, e aplaude. Não precisa fazer a foto. Para e aplaude. Toma uma caneta linda, moleque. Não, canetinha, e o melhor foi a expressão já de deboche, meu né? Meu Deus do céu. Coisa linda. Tem muito talento. Coisa linda. Mas o jogador não deve gostar de passar por isso, né? E o Luiz Araújo foi bem expulso no final das contas, né? Já tem o que o Vidal falou